Aos nossos amados irmãos, graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grande e caloroso abraço para todos. Muito obrigado àqueles que estão se juntando a esse trabalho, quer de forma passiva, apenas refletindo, escutando os nossos áudios e dessa maneira também recebendo da parte de Deus os esclarecimentos que são necessários às suas dúvidas, quer de maneira ativa e atuante, reproduzindo, repassando, dando continuidade, dando prosseguimento a toda essa grande discussão que é levantada acerca de temas que são profundamente relevantes e úteis para a obra do Senhor. Eu quero aqui estar mais uma vez também agradecendo às muitas pessoas que nos procuram, manifestando o desejo de participar do Grupo Teólogos da Verdade. Quero dizer aos irmãos que na descrição do vídeo, no YouTube, os irmãos têm o link que dá acesso ao formulário para a inscrição no Grupo Teólogos da Verdade. Serão todos muito bem-vindos. E aproveitando o ensejo, os irmãos podem estar também nos acompanhando, nos seguindo no YouTube, para que assim vocês possam receber as nossas atualizações e continuar nessa grande parceria para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje nós estamos discutindo quem são os vasos de ira mencionados por Paulo. Haveria base nesse contexto para a defesa de que Deus predestina ou Deus abandona alguns para a eterna condenação? Bom, queridos, eu gostaria de iniciar essa abordagem citando Romanos capítulo 9, versos 22 e 23, onde Paulo fala em vasos de ira, preparados para a perdição, e vasos de misericórdia, preparados de antemão para a glória. Não seria isso uma dupla predestinação? Uns para a salvação e outros para a perdição? Essa é a pergunta. Nós devemos nos aperceber de que, em Romanos 9, Paulo trata de dois tipos de predestinação, de papéis ou funções e de caracteres. Nós vamos analisar os dois tipos. O que seria a predestinação de papéis ou funções? Irmãos, esse tipo de predestinação é mostrado com o exemplo de Jacó e Esaú, em Romanos 9, de 11 a 13. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Aqui, irmãos, Paulo não está falando em eleição ou em predestinação para salvação ou perdição, e sim para papéis ou funções no mundo. Jacó, o mais novo, teria um papel mais importante do que o seu irmão Esaú. Antes do nascimento dos gêmeos, Deus escolheu Jacó para ser o ancestral do Messias. E por que ele escolheu Jacó e não Esaú? Porque Deus é soberano, ele escolhe quem quer. Contudo, nós devemos entender que a escolha soberana de Deus não se dá no vácuo, isto é, por um mero capricho. Na sua presciência, Deus sabia que tipo de pessoa seria Jacó. Mesmo tendo sido enganador algumas vezes, ele lutaria com Deus e consigo mesmo para ser uma pessoa melhor e diferente. A sua luta com Deus, lá no Val do Ribeiro de Jaboque, como está em Gênesis 32, de 24 a 32, foi o momento do seu arrependimento e da sua conversão, tanto que ele teve seu nome mudado de Jacó para Israel, príncipe de Deus. Desse modo, Jacó se tornou habilitado para ser o ancestral do Messias, e Jesus nasceu da sua família. Por esse papel destacado na história, Jacó se tornou um vaso de honra, como está em Romanos 9, 21. Já Esaú, irmãos, por ter sido impuro e profano, como a gente vê lá em Hebreus 12, 16, não foi escolhido para o importante papel de ancestral de Cristo. Contudo, ele ainda poderia ser salvo se assim o desejasse. A escolha do seu irmão Jacó para um papel de destaque não significava que ele, Esaú, devesse perder a sua salvação. Esaú e seus descendentes, que são os edomitas, não tiveram a mesma importância histórica que tiveram Jacó e os israelitas. Eles foram vasos para desonra, ou vasos com menos honra, como está em Romanos 9, 21. Mas deve-se lembrar que um vaso para desonra ou menos honra, como uma lixeira, por exemplo,
não é menos útil do que um vaso para honra, como um vaso para flores, por exemplo. Vasos para honra ou para desonra não tem nada a ver com salvação ou perdição, irmãos, e sim com posições de maior ou menor destaque no mundo e, no caso, nos propósitos do reino de Deus. Agora falemos em predestinação de caracteres. Esse tipo de predestinação é apresentado pela figura de dois tipos de vaso: vaso de ira e vaso de misericórdia. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Isso está em Romanos 9, de 22 a 24. Esse tipo de predestinação indica que Deus predestinou ou determinou que quem tiver um caráter justo se salvará e quem tiver um caráter mau se perderá. Note que é o tipo de caráter que é predestinado e não pessoas. Cada pessoa é livre para escolher que tipo de caráter irá desenvolver. Quem, pelo poder de Deus, desenvolver um caráter justo será salvo, tornando-se vaso de misericórdia. E quem, ao contrário, desenvolver um caráter mau se perderá, tornando-se assim um vaso de ira. A essa altura da nossa análise, é importante deixar bem claro que os vasos não devem ser misturados. Isto é, vaso de honra não é o mesmo que vaso de misericórdia, e nem vaso de desonra é o mesmo que vaso de ira. Os vasos, para a honra e para a desonra, eles têm a ver com maior ou menor destaque na história, no reino. E é Deus quem escolhe. Já os vasos para a ira e para a misericórdia têm a ver com o tipo de caráter que poderá resultar em perdição ou salvação. E são as pessoas que escolhem que tipo de vaso desejam ser, ou que caráter elas irão desenvolver. Assim, meus amados, pelas informações bíblicas, nós vemos que Jacó, ele tanto foi um vaso de honra, ou seja, pela escolha divina, quanto um vaso de misericórdia, pela sua escolha em se arrepender e mudar de vida. Ele teve um papel destacado no mundo, tornando-se ancestral de Cristo, bem como estará como vaso de misericórdia entre os salvos. Basta ver a sua menção entre os heróis da fé, lá em Hebreus 11, 21 e 22. Já o seu irmão Esaú, além de ter sido um vaso para desonra, ou menos honra, ou seja, por não ter tido um papel de destaque no mundo, pelo seu caráter impuro e profano, como está lá em Hebreus 12, 16, ele também se tornou um vaso de ira. E, a menos que ele tenha se arrependido antes de morrer, ele estará entre os perdidos. O nosso papel no mundo, irmãos, de maior ou menor destaque, depende em grande medida dos dons ou das habilidades naturais com as quais Deus nos dotou ao sermos gerados e das oportunidades que Ele nos propicia ao longo da vida. Essa decisão é dele. A nossa parte é desenvolver ao máximo essas potencialidades. Mas não nos esqueçamos, todos são úteis com muita ou pouca honra, com maior ou com menor destaque. Mas quanto à salvação ou à perdição, nós podemos escolher se vamos ser vasos de misericórdia ou então vasos de ira. O tipo de caráter desenvolvido determinará se nós estamos ou se nós estaremos entre os salvos ou entre os perdidos. A grande pergunta é: você já fez a sua escolha? Que o Senhor nos abençoe e que a sua palavra nos dê o devido esclarecimento acerca dos planos e propósitos de Deus para cada um de nós. Um grande abraço a todos.